As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito e às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda as queixas da sua vida presente ou do tempo de outras existências. Então, para cada um de nós, a obsessão terá uma característica própria. Pode ser de algum ato dessa vida que a gente fez, o espírito não gostou. Às vezes a gente toma uma atitude contra alguém que eles gostam muito, eles ficam com raiva. Ou pode ser de uma ação passada, quando tomamos atitudes que foram desagradáveis àquele espírito, àquele grupo de espíritos. E eles vêm para vingança. Nesse momento eles precisam de ser esclarecidos. A recuperação desses espíritos vai depender de um conjunto de fatores, principalmente da predisposição e da educação do médium a pensar positivamente em sentido de entender a necessidade do perdão. Portanto, é importante que o médium esteja sempre disposto a ler e estudar relativo ao perdão. Então, quando lê os romances do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Ave Cristo, né? E depois o Renúncia, você vai entender que é importante que você saiba abrir o coração para o amor, para o perdão. Os livros do André Luiz Ruiz mostram também a importância da gente perdoar, mas também mostra as consequências dos nossos atos. Nem tudo que está escrito ali eu vou concordar, mas algumas coisas são muito importantes para nos esclarecer da importância de perdoarmos e de ajudarmos. Quando a gente vê Lívia Lentulus se desdobrando para ajudar os seus algozes, a gente entende que a gente pode fazer o mínimo possível por aqueles que não gostam da gente aqui. Que humilhação maior que a Lívia Lentulus passou, devido às ações que Pilatos tomou, Pilatos e o André, né? São uma grandeza da alma muito grande que ela tinha em chegar depois no plano espiritual, amparar esses espíritos, praticamente carregar esses espíritos no colo. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. Então existem aqueles espíritos que gostam de fazer o mal. Se eles acham um médium que eles podem acoplar ali a ele ou de alguma forma perturbá-lo, eles vão fazer. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em atormentar, em os vexar. É igual na Terra, não adora as pessoas fazerem bullying. Achou alguém que é mais gordinho, que é muito magrinho, tem o cabelo meio de um jeito, o cabelo de outro, adoram fazer um bullying. Hoje o bullying já está sendo contido até mesmo pelo poder da lei. E dentro desse conjunto de fatores que a gente vai deparar e vai vivenciar as nossas possibilidades de fazer com que a gente possa se melhorar, que a gente possa crescer em entendimento, em percepções superiores, para que a gente não caia nas situações que esses espíritos querem colocar para a gente, mas que a gente tenha condições de ajudá-los a se melhorar e abandonar essas ideias estranhas de querer prejudicar os outros. A impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Então o espírito começa a querer acionar, provocar determinados barulhos na casa, esconder determinados objetos dentro da casa, ou seja, toma uma série de atitudes, uma série de ações contra a pessoa, que ao passo, quando ele começa a meditar sobre o fato, quando ele começa a parar para pensar, que ele começa a tentar entender o que está acontecendo, se acerena, se acalma, ora por aquele espírito, ou para os bons espíritos ampararem, o médium começa a ganhar força contra essa obsessão. É simples? Logicamente que não. É muito complexo? Também, logicamente que não. Todos nós estamos aqui para um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria e para crescermos na busca externa da nossa melhoria íntima. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer com o seu perseguidor. Então, se a pessoa fica assustada, se fica com medo, se fica com raiva que as coisas estão dando errado, ele vai aquilo que ele quer.
Por outro lado, se a pessoa faz uma oração, se a pessoa pede ajuda aos amigos para orarem por ele, começa a clarear as situações, começa a vir novas fases, novas oportunidades para nós. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. E aqui vem um outro fator importante que o Kardec traz para nós. Quem é a vítima desses espíritos? Quem eles querem atacar? Aqueles que fazem o bem. Que tipo de ataque eles querem fazer? Qualquer ataque que vexe a pessoa, que deixe a pessoa irritada, que deixe a pessoa preocupada, que faça as pessoas se sentir mal. Então nós vamos ter a obsessão porque nós prejudicamos alguém nessa vida, a obsessão porque fizemos mal a pessoas em outras vidas, a obsessão porque nós estamos fazendo o bem. Tem espírito que não quer fazer o bem, não quer não quer que a gente faça o bem. Entenderam como que as coisas vão? Kardec destrinchou bem aqui para nós? Está começando a dar errado para as coisas para você? Está na hora de você começar a fazer suas orações, ficar mais vigilante, começar a fazer uma atividade social, começar a ajudar o próximo, fazer alguma coisa pelo próximo, fazer a sua reforma íntima, que é importante também. Aí você começa a fazer as suas mudanças, as suas modificações e vai se aproximando da perfeição que todos nós esperamos. Um deles se apegou como tinha a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Tinha tipo uma coceira na pele, ou a caspa no cabelo, depende da colocação que ele dá ali. Então, esse espírito que quer se apegar a uma família, mas ele não conseguiu enganar. Ele não conseguiu trapacear as informações para prejudicar a família. Interrogado acerca do motivo porque se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Então ele queria prejudicar as pessoas porque ele tinha inveja. E tem tanto obsessor encarnado nessa situação para nós, né? Tudo que você faz, eles ficam com inveja. Isso é íncito em nós, seres humanos, ter inveja do outro. Ver o outro tendo as coisas, a gente não tem, e a gente às vezes não sabe gerenciar o que a gente ganha. Às vezes o outro ganha menos do que a gente, mas ele gerencia bem, então ele tem os bens dele, ele tem as coisas dele. E aí nós temos que procurar nos observar, procurar nos olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente tome as atitudes mais conscientes, mais respeitáveis, perante nós mesmos, perante o nosso semelhante, para que a gente evite criar campo propício para que essas energias de inveja do mundo espiritual cheguem para nós. E de todas as formas, na homeopatia existe aí o Ruta Graveolens, que é a famosa arruda, que é um remédio para a inveja, tanto para o invejoso que quer destruir o outro, quanto para aquele que é invejado. Em breve, ao longo dos tempos que nós temos aí pela frente, se Deus quiser, nós vamos colocar algumas dicas na internet aberta para alguns remédios homeopáticos. Mas se você procurar por Ruta Graveolens na internet, você vai achar lá a questão que é o remédio mais invejoso que tem. Tem inveja de tudo. E o que é pior, ele quer destruir o que o outro tem. Então a inveja também tem tratamento. E melhora a pessoa, tá? Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Mais uma característica. A pessoa não vai ter força para se defender dele, ele tem uma ascensão moral sobre essa pessoa, ele age por covardia. Já que ele não sabe se defender, eu vou atacar, vou fazer sabotagem, porque ele não quer se melhorar. Até o momento que ele passe pelo choque anímico e busque esse entendimento superior. Um desses últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre o motivo dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então, quando a gente está muito obsediado, sendo atacado, a gente está no mínimo meio idiota.
Brincadeiras à parte, nós temos que ficar realmente atento. E no caso desse aqui, atacava o rapaz porque ele tinha limitações mentais, ele não conseguia se defender e ele passava a atacar. Ao fazer a oração, fazer a evocação, ele despertou. E esse despertar para as realidades superiores da vida, despertar para os entendimentos maiores da nossa existência, é de extrema importância para todos nós. E uma coisa que nós precisamos despertar o entendimento é de que nós somos filhos de Deus, nós merecemos o melhor, e que as bênçãos divinas estão sempre nos protegendo e nos envolvendo. Portanto, fique com Deus, fique com Jesus, e que as luzes divinas envolvam seu lar, envolvam sua família, e todos sejam abençoados para seguir um caminho do bem, da fraternidade e do amor.